sexto ano do Colégio Policial Militar de Joinville. Boa, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor sargento Luciano dos Santos. Eu trabalhei aqui no Colégio Militar quando ele foi iniciado em Joinville, lá em 2018, justamente com a turma de vocês. Eu lecionei matemática para a turma do sexto ano e estou retornando agora para trabalhar a disciplina exclusiva de reforço de matemática. Então, se você está tendo alguma dificuldade aí no cotidiano, né? Tem muita disciplina no Colégio Policial Militar, tem muito conteúdo, existe um choque aí, né? Vocês estão vindo no quinto ano, onde vocês têm um professor regente, ou geralmente uma professora, e ela trabalha com a maioria das disciplinas, português, matemática, provavelmente ciências, religião. E aí, geografia e história, um professor, educação física, outro professor, artes, outro professor. Se faltou alguma disciplina aí, vocês me desculpem. O que vocês estão vendo agora após a prova P1? Vocês estão vendo, já viram, aliás, né? Esse foi o primeiro conteúdo depois da P1, noção de divisibilidade. Noção é eu ter ideia, né? É eu imaginar o que é aquilo, eu ter noção de alguma coisa, eu ter noção que eu tenho que estudar. Então, poxa, eu tenho certeza, eu tenho a ideia que eu preciso estudar. Isso é o significado da palavra noção, ter noção de algo. De divisibilidade. Então lá no segundo ano, né, você já aprendeu as continhas, as operações básicas da matemática, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. E aí pode parecer estranho para o aluno, por que toda a vida esses assuntos retornam? E vai retornar sempre enquanto você estiver no ambiente escolar, esses assuntos vão retornar. Mas o que muda? Muda o grau de dificuldade deles. Então lá no segundo ou terceiro ano, quando você fazia aquelas continhas mais simples de divisão, você imaginava que divisão era só aquilo. Agora, no sexto ano, você vai ver que as coisas começam a ser mais dificultosas. A gente vai conhecer, se aprofundar bastante no estudo de fração, já logo em seguida, aí, daqui a pouquinho, já está batendo a porta aí o estudo de fração. Então, se você não tiver uma noção bem aprofundada mesmo do que é divisibilidade, você vai ter problema na nota. E nós temos um compromisso, buscar a nota 10 na P2. Certo? Gente, divisibilidade, qualquer número. 8 dividido por 2, 200 dividido por 4, 5.000 dividido por 10, e assim por diante. O ato de divisibilidade é realizar essas divisões. Nesse primeiro momento, o que você está vendo? Você está vendo um número que ele é maior e ele é dividido por um número menor. E aí, quais eram os exemplos que eram usados lá no quinto ano, no quarto ano? Ah, tal pessoa tem 8 balas, quer dividir com 2 crianças. Quantas balas vai ganhar cada criança? O tio João tem 4 filhos. E ele quer dividir R$200 entre esses 4 filhos. Então ele vai pegar esses R$200 e dividir com os 4 filhos. Quantos reais vai ganhar cada filho? Alguém tem R$5.000 depositado no banco. E aí ele quer dividir esse dinheiro em 10 contas, né? Uma conta ele vai deixar na poupança, outra conta ele vai aplicar, outra conta ele vai comprar dólar, assim por diante. Então ele vai pegar esses 5.000 e dividir por 10. O que é bem evidente para nós que está acontecendo aqui? Ó? Todos esses números aqui, ó, os números maiores, eu consigo dividir ele para o lado de cá. 8 dividido por 2, 4. 200 dividido por 4, 50. 5.000 dividido por 10, quanto é que dá aí? Corta, 500, né? Então, a gente vai entender essa noção de divisibilidade. Aqui é muito fácil porque a gente colocou números bem fáceis, bem tranquilos de serem divisíveis. Mas a gente vai ter que atender a um critério. E é justamente o assunto da aula que a gente vai ver logo a seguir. Que para eu ter a divisibilidade... Então, gente, só voltando aqui rapidinho. Noção de divisibilidade é eu saber que eu tenho que realizar a divisão. Às vezes está lá uma operação jogada lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, multiplicar, dividir?
Muitas vezes a questão ela é teórica, então eu tenho que ler, interpretar, eu tenho que dividir. Então ter noção é saber qual é a operação que eu vou fazer. E nesse caso que a gente está estudando aqui, ó, é fazer a divisibilidade. Então a gente vai ver, logo após essa pausa aqui, ó, critérios de quê? De divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Então vamos fazer uma pausa aí e a gente já retoma. Vamos lá então, gente. A gente vai estudar os critérios de divisibilidade com os números que vão de 1 até o 10. E aí é muito fácil. É muito fácil esse estudo. Mas qual é a necessidade de a gente fazer esse estudo? Logo após isso, a gente vai entender que a gente vai se aprofundar no estudo que se chama fatoração. Essa fatoração, ela usa esse critério de divisibilidade para agilizar o nosso processo. Então, não dá para você fazer de conta que aprendeu. Você realmente tem que aprender esse assunto aqui, ó, senão você vai se prejudicar ali na frente. Perfeito? Critério de divisibilidade de 1 até 10. Gente, todo mundo conhece a tabela de 1. 1 vezes qualquer coisa é aquela qualquer coisa. Então, 1 vezes 10, 1 vezes 5, 1 vezes 6 são esses próprios valores. Então, eu vou fazer agora o critério inverso. Eu quero dividir 1 dividido por 1. 1. 1 dividido por 0. Eu não consigo realizar essa conta dentro do ensino médio. A gente consegue fazer uma ideia de o que seria um número dividido por 0 lá na faculdade, tá? Mas não é a nossa situação aqui, ó. Então, como eu não vai ser útil para mim eu dividir algo por 1, porque eu retorno no mesmo lugar, por exemplo, 5 dividido por 1, eu continuo com 5, com 1 eu já não vou me preocupar. Olha só, já melhorou, né? Eu vou estudar, na verdade, os critérios de divisibilidade de 2 até 10. Então, lembrando, eu não estudo de 0, porque a gente não consegue fazer uma divisão por 0. Se você tiver a calculadora aí, tenta dividir aí algo por 0, ela vai dar erro, ela não consegue realizar esse cálculo. Não é necessário eu fazer um estudo de fazer uma divisão de algo por 1, porque eu retorno ao mesmo lugar. 5 balas dividido para uma criança, vai a 5 balas para essa criança. 100 reais dividido por uma pessoa, vai 100 reais para essa única pessoa. E assim por diante. Então eu vou estudar, nesse primeiro cenário aqui, os critérios de divisibilidade que vão de 2 até 10. Esse assunto aqui é muito fácil, muito tranquilo, só que se você não tiver confiança, certeza do que está fazendo, você pode se prejudicar. Gente, critério de divisibilidade por 2. Basta vou botar até em maiúsculo aqui, ó. Critério de divisibilidade por 2. Dividir algo por 2. Basta que o valor seja par. Lembrando que o 0 não conta, né? O 10, o 20, algo que é terminado com 0, sim. Mas o 0 sozinho não dá. Eu não consigo dividir 2 por 0. Então, basta que o valor seja par. E aí é muito fácil. Dividir algo por 2 é pegar o quê? A metade. Então, se eu tenho uma reta que vai de 0 até 10, a metade é o quê? O 5. O critério de divisibilidade, ele tem que ter resto 0. Resto 0. Eu posso dividir 999 por 2, só que o meu resto não vai ser 0. O resto, ele vai ter um número aqui, ou se eu me aprofundar, eu vou ter um resultado aqui no quociente, que ele é um número com vírgula. Então, eu só vou trabalhar com os números onde a divisão ela é exata. Gente, dividir por 2 é muito fácil. Tranquilo o primeiro critério? Vamos para o próximo?
Então, sexto ano, a gente viu, logo ali atrás, o critério de divisibilidade de um número por 2. Então, basta que ele seja par. Muito fácil. Agora, por 3, a gente já vai ter que começar a fazer uma tabuada aí. Por que eu falo tabuada? Porque tabuada a gente aprende e não esquece nunca mais, né? A gente teve um acordo aí com os alunos do reforço, que na segunda semana já de reforço, vocês saberiam a tabuada, né? Tabuada de 6, de 7 e assim por diante. Então, sexto ano, se algum aluno que está vendo esse vídeo não sabe a tabuada ainda de 1 a 10, está no lugar errado. Tem que saber a tabuada. Isso vai te prejudicar se você não souber a tabuada aí, não vai conseguir passar em matemática. E a gente está buscando um 10. Nós temos um compromisso. Então, olha só. Critério de divisibilidade por 3. Anote aí, tá? Anote mesmo, não precisa ter preguiça não. Não é porque está no livro, porque você já leu que... Anota no caderninho aí de reforço aí, cada um desses itens, por favor. A soma de seus algarismos é divisível por 3. Lembra essa palavra aqui, ó, que a gente aprendeu aí, né? Algarismo. Então, todo número é representado por algarismos. Então, a soma de seus algarismos, vou colocar um número aqui, ó. Um número grande. Você consegue responder se ele é divisível por 3? Se não sabe, se esqueceu, não acompanhou direitinho em aula com a professora Aline, tem que saber. A soma de seus algarismos. O algarismo, lembra o que é? Cada um desses valores representados aqui, o que a gente escreve, é um algarismo. Você aprendeu aí sobre a ordem, sobre as classes, né? Na P1. Então, ó, basta eu somar. Vamos somar? 6 com 2, 8. 8 com 9. 9 com 2, 11. 11 com 4, 15. E aí? A soma de seus algarismos é divisível por 3. 15 é divisível por 3? 15 está na tabuada do 3? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então, olha só, ao invés de eu ficar lá montando a equaçãozinha, 62.124, fazer tentativa aí, eu já sei que é por 2 dá, né? Olha a par, eu consigo dividir por 2, mas por 3, se você desconhece, se não lembrava aí o critério de divisibilidade, agora você já sabe que por 3 também dá. Então, anota aí, faz com marca-texto aí, lápis de cor, critério de divisibilidade por 3, eu somo os meus algarismos, e se a soma dele é um múltiplo, né? É divisível por 3, então aí eu sei que ele é divisível por 3. Então, já está pronto o próximo critério? A gente já sabe o primeiro critério, divisível por 2. Já sabemos o outro critério, divisível por 3. Quando o número é divisível por 2 e divisível por 3. Agora, seguindo a ordem, né, vamos fazer uma ordem crescente. A divisibilidade por 4 é o mais fácil da gente se confundir aí, ou poder se esquecer, tá? Porque são duas possibilidades. O critério de divisibilidade por 4 tem 2 casos. Vamos lá. Você pausa, vê o texto que o professor fez, coloque aí no caderninho de reforço de vocês, sublinhe. Então, provavelmente você vai ter que dar um pause no vídeo. Dá um pause, acaba de copiar e aí depois retoma, tá ok, gente? O número é divisível por 4 quando? Então, 2 casos. Primeiro caso, quando terminar em 00. Quando terminar em 00. 1.200.000 terminou em 00? Terminou em 00. É divisível por 4. 3.427.900 terminou em 00? Terminou. É divisível por 4. Vamos ver a outra possibilidade? Quando os dois últimos algarismos, a gente já sabe o que é algarismo, for divisível por 4. Vamos fazer 2 casos de cada um aqui, ó. Primeiro caso, 1.300. Então aí lá no exercício vai estar assim, como é que você responde se 1.300 é dividido por 4? O professor não espera que você faça a conta, o professor espera que você responda ela por escrito, tá ok?
Então eu já sei que se isso aqui for uma verdade, e é uma verdade, se isso ali é verdade, isso aqui é divisível por 4. Vamos comprovar? Na tabuada do 4, qual é o número que é próximo a 13? O 12, né? Então, ó, 4, porque eu quero o número divisível por 4. Então, 3 vezes 4, 12, sobra 1. Baixo 0. Qual o número da tabuada de 4 que é próximo a 10? O 8, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Porque 10 tira 8, fica 2. Eu baixo o último 0, né? 20. Na tabuada do 4, qual o número que multiplicando por 4 dá próximo a 20 ou 20? O 5, né? 5 vezes 4, 20. Resto, 0. Para que o critério de divisibilidade seja coerente, o resto tem que ser 0. Senão não é divisível. Não pode ter resto. Vamos pegar outro número divisível por 0. Número grande aí, ó. 11.700 e vamos ver se ele é dividido por 0. O critério não me diz se é terminado em 0, 0, é divisível por 4. Então vamos lá. Na tabuada do 14, na tabuada do 4, qual é o número que vezes 4 dá próximo a 11? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 4, 12, já passou, então é 2. 2 vezes 4, 8, é uma subtração. 11 tira 8, 3. Baixou, 7. Na tabuada do 4, qual o número que vezes 4 dá próximo a 37? 7 vezes 5, não, na tabuada do 4, né? 8 vezes 4, 32. E aí? 9 vezes 4, 36. 9 vezes 4, 36. 7 tira 6, fica 1. 3 tira 3, fica 0. Qual é o número que eu baixo agora? O primeiro 0. Então eu tenho 10. A gente já fez lá, né? 2 vezes 4, 8. Resto 2. Baixo o último 0. 20. Mesma ideia, né? 5 vezes 4, 20. Resto ficou 0? Ficou 0. Então, 11.700 é divisível por 4. Sem fazer a conta, eu já sabia que era. Por quê? Porque é terminado em 0, 0. Fazendo a conta, eu confirmo isso. Vamos fazer uns dois casos agora onde usa a outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é que os dois últimos algarismos, de qualquer número, os dois últimos algarismos sejam divisível por 4. Vamos pegar um número aí qualquer. 1736. 1.736. Quais são os dois últimos algarismos? Aqui. O 36 está na tabuada do 4? Tá. Então ele é divisível. Mas vamos confirmar isso? Vamos pegar aqui o 17. E vamos botar lá 4. Qual o número que vezes 4 dá próximo a 17? O próprio 4, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Deixa um pouquinho mais para cá. Resto 1. Baixo 3. Agora eu tenho 13. 3 vezes 4, 12. Então vai 3 aqui. 3 vezes 4, 12. Resto 1. E agora eu baixo o 6. Agora eu tenho 16. O 16 está na tabuada do 4? Tá. 4 vezes 4, 16. Resto 0. O critério já me falava isso, ó. Não. Se 36 é divisível por 4, então 1736 também é divisível por 4. A gente confirmou isso. Vamos pegar mais um para a gente terminar essa ideia? 5.232 dividido por 4. Eu sempre vou pegar, mas se você quiser executar no seu caderno, aí você consegue dar pausa no vídeo aí, né? Isso mostra o seu compromisso, né? Você mesmo realiza a conta e confirma com o valor que o professor encontrou aqui. 32 é divisível por 4? É. Está na tabuada do 4. 8 vezes 4, 32.
Então vamos lá. Qual é o número... Opa, aqui agora eu pego só o 5, né? Não preciso pegar o 52. Então é o próprio 1, né? 1 vezes 4, 4. Vamos mais esse 4 aqui que ficou feio, né? 5 tira 4, fica 1. Baixou, 2. Agora eu tenho 12. 3 vezes 4 também é 12. Restou 0. Eu baixou 3. Ninguém mais... Fica com dúvida aqui, né? O 3 é menor que o 4, então eu baixo 2. Depois de eu colocar um 0 aqui, ó. Lembre? Eu baixei esse número que estava aqui para poder dividir. E aí eu verifiquei que não dava de dividir porque ele é menor. Opa, então primeiro eu coloco o 0. Aí então eu vou resgatar o outro que está lá para poder ajudar. O 2. Agora eu tenho 32. Então 8 vezes 4, 32. Opa, o professor botou 2 aqui, né? 32. Restou 0. O que o critério falava? Se o número é determinado num valor, se os dois últimos algarismos são divisíveis por 4, então esse número inteiro também é divisível. A gente comprovou aí, ó. Certinho? Então nós já temos 3 critérios. Vamos agilizar para fazer os outros?